Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Custos na produção do ATP. Na videoaula passada a gente falou como ocorre a contabilidade da produção do ATP pela glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Eu mostrei esse gráfico na última aula, um gráfico, uma tabela parecida com essa. Para quem não viu, vamos relembrar o que foi mostrado no final da videoaula passada. Ocorre a produção de 10 NADH mais H+, sendo que 2 NADH mais H+, foram produzidos pela glicólise. 8 NADH mais H+, foram produzidos pelo ciclo de Krebs. Isso forma um total de 10 NADH mais H+. Vimos que cada NADH mais H+, possui a energia necessária para bombear 10 hidrogênios para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Nesse sentido, são bombeados 100 hidrogênios para o espaço entre a membrana externa e interna da mitocôndria. Já o FADH2, ele é produzido somente 2 FADH2 e o ciclo de Krebs é a única etapa que produz o FADH2. Cada FADH2 possui energia para bombear 6 hidrogênios. Neste caso, são bombeados 12 hidrogênios para o espaço entre a membrana externa e interna da mitocôndria, totalizando 112 hidrogênios. Esses 112 hidrogênios têm a capacidade de produzir 28 ATPs. Isso porque, para cada ATP produzido, eu necessito de 4 hidrogênios. Se eu dividir 112 por 4, eu tenho 28. 28 ATPs foram produzidos. Então, vamos ver a soma. Dos 112 hidrogênios, são produzidos 28 ATPs. Isso porque cada ATP necessita de 4 hidrogênios. Assim, 28 ATPs foram produzidos pelo NADH+, e FADH2, mais 2 ATPs foram produzidos pela glicólise, mais 2 ATPs foram produzidos pelo ciclo de Krebs, totalizando 32 ATPs. Isso foi o que nós vimos na videoaula passada. Porém, o objetivo dessa videoaula atual é mostrar que existem alguns custos para a produção de ATP. E esses custos vão reduzir o valor de 32 ATPs. Vamos ver quais são esses custos. O primeiro custo que eu quero apresentar é o custo da produção da ATP pelo ciclo de Krebs. Assim, no ciclo de Krebs, a gente tem que descontar a produção de energia, a produção de ATP. E essa produção de ATP está envolvida com a perda do hidrogênio para a produção do ATP a partir do GTP. Lembra que no ciclo de Krebs a produção do ATP é de forma indireta. Primeiro produz-se GTP e a partir do GTP é formado ATP. Vamos ver como isso ocorre e qual é o custo na produção do ATP. Esta figura está esquematizando um fosfato inorgânico mais o hidrogênio. E dentro da mitocôndria, uma molécula de GDP. Sabemos que o fosfato inorgânico entra na mitocôndria carregando consigo um hidrogênio. Vamos ver isso. O fosfato inorgânico entrou na mitocôndria carregando consigo um hidrogênio. Qual a função deste fosfato inorgânico dentro da mitocôndria? Ele vai ligar ao GDP, ligando um fosfato inorgânico ao GDP, essa molécula vai ser convertida para o GTP. Só que nós não queremos produção de GTP.
O objetivo do ciclo de Krebs é a produção do ATP. Para isso, chega uma molécula de ADP. Essa molécula de ADP vai receber o fosfato inorgânico que acabou de ser introduzido na molécula de GDP. Olha só, o GTP ele vai doar um fosfato, o fosfato que acabou de ser incorporado para a molécula do ADP. Nisso, essa molécula vai ser transformada em ATP. E ao mesmo tempo, como o GTP perdeu o fosfato inorgânico, ele retorna para GDP. Desta maneira indireta é que o ciclo de Krebs produz ATP. Lembra, o ciclo de Krebs produz 2 ATPs. Portanto, 2 hidrogênios vão ser utilizados para carregar 2 moléculas de fosfato inorgânico para o interior da mitocôndria. Vamos ver uma animação do custo da produção do ATP pelo ciclo de Krebs. Essa animação representa uma mitocôndria e a produção do ATP pelo ciclo de Krebs. Sabemos que o fosfato inorgânico ele carrega consigo um hidrogênio. E esse fosfato inorgânico ele vai ser liberado para uma molécula de GDP, uma molécula que possui 2 fosfatos inorgânicos. O GDP ele vai receber o fosfato inorgânico e vai ser convertido em GTP. Mas o objetivo não é a produção de GTP, e sim ATP. Por isso, chega uma molécula de ADP. Essa molécula de ADP vai receber o fosfato inorgânico que acabou de ser incorporado no GTP e vai ser convertida o ADP em ATP. Isso vai acontecer 2 vezes. Perceba que novamente vai chegar o fosfato inorgânico carregando consigo o hidrogênio. Esse fosfato inorgânico é incorporado a uma molécula de GDP que vai ser convertida em GTP. O fosfato inorgânico que acabou de ser incorporado na molécula de GDP vai ser doado para uma molécula de ADP, convertendo essa molécula de ADP em ATP. Como esse processo ocorreu 2 vezes, 2 hidrogênios foram consumidos. Revejam a animação do custo da produção do ATP pelo ciclo de Krebs. Agora nós vamos ver como que vai modificar aquela contagem de ATP após o consumo de 2 moléculas de hidrogênio para a formação do ATP pelo ciclo de Krebs. Vamos rever a tabela. Essa porção superior da tabela nós já conhecemos e vimos que 10 moléculas de NADH mais H+, e 2 moléculas de FADH2 bombeiam 112 hidrogênios para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Essa quantidade de hidrogênio foi responsável pela produção de 28 ATPs. Agora, a gente tem que considerar
o desvio de 2H+, para a produção do ATP pelo ciclo de Krebs, aquela produção indireta via GTP. Descontando os 2 hidrogênios, essa contagem vai cair de 112 para 110 hidrogênios. Vamos ver agora como que modifica a contagem de ATP total. 110H+ são responsáveis agora para formar 27 ATPs e meio. Isso porque cada ATP necessita de 4H+. Dividindo 110 por 4 dá o total de 27,5. 27 ATPs e meios foram produzidos considerando o desvio de 2 hidrogênios, mais 2 ATPs pela glicólise, mais 2 ATPs pelo ciclo de Krebs. Isso totaliza 31 ATPs e meio. Então perceba, se nós colocarmos o desconto de 2H+ na produção de ATP pelo ciclo de Krebs, a contagem geral de ATP vai diminuir um pouquinho. Neste caso, 31,5 ATPs foram formados, considerando o custo da produção dos 2 ATPs pelo ciclo de Krebs. Mas existem ainda outros custos que precisamos considerar. Vamos ver outros custos na produção do ATP. Um custo seria a entrada dos 2 NADH mais H+, que foram produzidos pela glicólise. Vamos recordar, a glicólise ela acontece no citoplasma da célula, independe de organela citoplasmática. Agora vejam, os NADH mais H+, eles necessitam de energia para entrar na mitocôndria. Isso quer dizer que os NADH mais H+, que foram produzidos no citosol, eles não entram na mitocôndria. Eles vão precisar ser convertidos para entrar na mitocôndria. E isso leva um custo de produção. Veja, a entrada do NADH mais H+ na mitocôndria ela vai ocorrer de duas maneiras. Ou pelo circuito malato-aspartato, ou pelo circuito glicerol-fosfato. Esses dois circuitos em conjuntos são os custos para a condução do NADH mais H+, que foi produzido pela glicólise no citoplasma, para o interior da mitocôndria, uma vez que esses produtos não conseguem atravessar as membranas da mitocôndria. Vamos estudar nos próximos slides cada um desses dois circuitos e ver como que eles interferem na produção do ATP. Primeiro vamos falar do circuito malato-aspartato. O circuito malato-aspartato, conforme mostra a figura, tem 3 participantes principais: o aspartato, o oxalacetato e o malato. Vamos ver como que esses participantes combinam para formar o circuito malato-aspartato. Veja a fórmula do oxalacetato e do malato. Se vocês olharem, por enquanto, as fórmulas estão idênticas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o oxalacetato, em relação ao malato, ele é muito parecido. Vamos ver na próxima figura qual é a diferença. A diferença entre o oxalacetato e o malato é a presença de 2 hidrogênios. Veja, este hidrogênio e este outro hidrogênio não compõem o oxalacetato. Essa é a diferença entre o oxalacetato e o malato. E de onde veio esses 2 hidrogênios? Esses hidrogênios eles foram doados exatamente pelo NADH mais H+, que foi produzido no citoplasma da célula pela glicólise. Então veja, o NADH mais H+ doa os hidrogênios
para o oxalacetato, e do oxalacetato essa molécula é convertida em malato. Esse sim, o malato, ele consegue penetrar o interior da mitocôndria. Vamos ver na próxima figura. O malato, ele é capaz de entrar na matriz mitocondrial e ele libera o hidrogênio que acabou de ser incorporado na molécula de malato para o NAD. Ora, o malato entrou na matriz mitocondrial. Aquele hidrogênio rico em energia que ele acabou de receber do NADH mais H+, lá no citosol, ele vai ser liberado. Liberando o hidrogênio rico em energia, o que acontece com esse hidrogênio que nós já vimos? Ele vai ser capturado pelo NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. A função do NAD é receber hidrogênio rico em energia. Recebendo esse hidrogênio rico em energia, o NAD vai ser convertido em NADH mais H+. Agora veja, formou-se uma molécula de NADH mais H+. Só que o malato, conforme nós vimos, não recebe apenas um hidrogênio, e sim 2 hidrogênios. E ele vai doar os 2 hidrogênios para o NAD, que vão converter 2 NADs em 2 NADH mais H+. Agora perceba um detalhe interessante. Qual era a diferença entre o oxalacetato e o malato? A presença de 2 hidrogênios. Se o malato perder os 2 hidrogênios, o que vai acontecer com o malato? Perdendo os 2 hidrogênios, ele volta a ser convertido em oxalacetato, uma vez que a diferença entre as duas moléculas era a presença de 2H+. Este oxalacetato, por sua vez, ele passa por reações enzimáticas e vai ser convertido em aspartato. O aspartato, por sua vez, ele é removido da matriz mitocondrial. Então perceba, entrou na mitocôndria o malato. O malato ele foi formado no citoplasma da célula porque ele recebeu 2 hidrogênios ricos em energia do NADH mais H+, que foi formado pela glicólise. Esses 2H+, eles foram liberados da molécula de malato no interior da matriz mitocondrial. Liberando os 2H+, esses hidrogênios ricos em energia foram capturados pelo NAD. Converteu-se NAD em NADH mais H+. Ao mesmo tempo, o malato, como perdeu o hidrogênio, os 2 hidrogênios na verdade, ele voltou a ser oxalacetato. O oxalacetato ele foi convertido em aspartato e o aspartato foi liberado da matriz mitocondrial. Só que quando o malato ele é liberado da matriz mitocondrial, perceba o que acontece: a entrada de um hidrogênio. Então, saiu o aspartato e entrou um H+. Esse tipo de transporte onde sai uma molécula e entra outra é chamado de antiporte. A entrada de um H+ é o custo na produção do ATP. Vamos ver agora uma animação do circuito malato-aspartato. Vejamos então uma mitocôndria no interior da célula e no circuito malato-aspartato participam o aspartato, o oxalacetato e o malato. O oxalacetato e o malato apresentam uma fórmula muito semelhante entre si. Qual é a diferença da fórmula entre o oxalacetato e o malato? A presença de 2 hidrogênios, sendo que o hidrogênio foi
doado pelo NADH mais H+, que foi produzido pela glicólise no citoplasma da célula. Esses dois hidrogênios seriam a diferença entre o oxalacetato e o malato. O malato, uma vez produzido, ele penetra o interior da mitocôndria. O malato, ganhando a matriz mitocondrial, ele vai liberar os hidrogênios ricos em energia, e esses hidrogênios ricos em energia, por sua vez, serão capturados pelo NAD, convertendo o NAD em NADH mais H+. Como foram dois hidrogênios, dois NAD vão capturar o hidrogênio liberado, formando dois NADH mais H+. Do malato forma o oxalacetato, uma vez que ele perdeu os dois hidrogênios que ele acabou de receber. Enzimas vão converter o oxalacetato em aspartato. E o aspartato é liberado da matriz mitocondrial por um tipo de transporte chamado de antiporte. No antiporte sai o aspartato e entra o hidrogênio. Essa entrada do hidrogênio é o custo da produção de ATP. Revejam a animação do circuito malato-aspartato. Agora vamos ver como ficou a contabilidade da produção de ATP após considerar o custo de produção do ATP pelo circuito malato-aspartato. A tabela nós já conhecemos. 10 NADH mais H+, bombeou 100 H+. 2 FADH2 bombeou 12 H+, totalizando 112 H+. Desses 112 H+, vamos considerar o desconto na produção do ATP, o desvio de H+. Esse desvio pela produção do ATP no ciclo de Krebs foram desviados 2 H+. E para a entrada de 2 NADH mais H+, que foram produzidos pela glicólise, também foram desviados mais 2 H+. Esse desvio desses 2 H+, foi a animação que nós acabamos de assistir. Neste sentido, se nós descontarmos dos 112 H+ originais, sobraram apenas 108 H+. Vamos ver como ocorre a contagem. 108 H+ é responsável pela produção de 27 ATP, porque cada ATP necessita de 4 H+. 108 dividido por 4, 27 ATPs. A soma total vai dar 27 ATPs produzidos considerando o circuito malato-aspartato, mais 2 ATPs produzidos pela glicólise, mais 2 ATPs produzidos considerando o ciclo de Krebs. Isso dá um total de 31 ATPs. Esta é a contagem de ATP considerando o custo do circuito malato-aspartato. Porém, ainda há um último custo da produção de ATP que devemos considerar, que seria o circuito glicerol-fosfato. Vamos ver que é bem semelhante ao que nós já estudamos nos slides anteriores.
No circuito glicerol-fosfato estão participando a dihidroxiacetona-fosfato mais o glicerol 3-fosfato. Qual a diferença entre a dihidroxiacetona-fosfato e o glicerol 3-fosfato? É que o glicerol 3-fosfato, veja, apresenta 2H+, em relação à dihidroxiacetona-fosfato. Vamos ver na figura abaixo onde se localizam os 2H+. Perceba que, considerando a fórmula da dihidroxiacetona-fosfato e o glicerol 3-fosfato, olha a diferença. Eu tenho um hidrogênio nessa região, outro hidrogênio nesta região. Esses hidrogênios não estão localizados na molécula do dihidroxiacetona-fosfato. Essa é a diferença entre dihidroxiacetona-fosfato e o glicerol 3-fosfato. E, novamente, de onde vieram esses dois hidrogênios? Esses 2H+, novamente foram doados pelo NADH mais H+, que foi produzido pela glicólise no citoplasma da célula. Por que isso? Já vimos. O NADH mais H+, que é produzido pela glicólise, ele não consegue entrar na mitocôndria. Ele precisa entrar de forma indireta. Então ele usa dois circuitos. O circuito anterior que nós já estudamos e agora o circuito glicerol-fosfato. Vamos ver como ocorre o circuito glicerol-fosfato. O glicerol 3-fosfato é a molécula que vai entrar na mitocôndria. Lembra que ele acabou de receber aqueles hidrogênios ricos em energia. Chegou o glicerol 3-fosfato na mitocôndria. O que ele vai fazer? Ele vai doar os hidrogênios ricos em energia que ele acabou de receber do NADH mais H+ lá no citosol. Só que, olha um detalhe, dá uma pegadinha aqui. Presta atenção, veja o que vai acontecer. Esse hidrogênio que ele acabou de receber, ele vai doar, só que para o FAD. Lembram do FAD? Flavina adenina dinucleotídeo. O que é o FAD? É uma outra molécula que recebe hidrogênios ricos em energia. Só que a energia contida nesse hidrogênio é um pouco menor em relação ao NADH mais H+, mas ambos têm a mesma função, receber hidrogênios ricos em energia. Veja a pegadinha. O glicerol 3-fosfato, ele doa o hidrogênio para o FAD, formando dessa maneira o FAD-H2. Presta atenção que isso é um pouquinho diferente do que nós vimos no circuito anterior. Formando desta maneira duas moléculas de FAD-H2. Isso porque o glicerol 3-fosfato recebeu 2H+ rico em energia do NAD+, mais H+. Agora vamos ver uma animação do circuito glicerol-fosfato. Vamos ver nessa animação o circuito glicerol-fosfato. O circuito glicerol-fosfato ele é formado por dois componentes, a dihidroxiacetona-fosfato mais o glicerol 3-fosfato. Qual a diferença entre essas duas moléculas? A presença de 2H+ na molécula do glicerol 3-fosfato, sendo que esses 2H+, eles vão ser trazidos pelos NADH mais H+, que acabou de ser produzido pela glicólise no citoplasma da célula. Esta é a diferença entre as duas moléculas. Uma vez formado o glicerol 3-fosfato, este componente ele consegue penetrar a mitocôndria e levar consigo os hidrogênios ricos em energia que acabou de ser doado pelo NADH mais H+. Entrando o glicerol 3-fosfato no interior da mitocôndria,
ele vai liberar o hidrogênio rico em energia e, neste momento, o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, vai receber o hidrogênio, formando a molécula de FADH2. Porém, 2 hidrogênios ricos em energia foram doados para o glicerol 3-fosfato. Por esse motivo, 2 FADH2 serão formados. Como o glicerol 3-fosfato perdeu os hidrogênios, ele vai novamente ser convertido em dihidroxiacetona fosfato. Essa dihidroxiacetona fosfato vai ser liberada do interior da mitocôndria e ganhar novamente o citoplasma da célula. Vamos rever a animação do circuito glicerol-fosfato. Agora nos resta entender como ocorrerá a contagem do ATP após estudarmos o circuito glicerol-fosfato. Vamos ver aquela tabela novamente. Então, pessoal, veja que vai mudar agora a contagem de NADH mais H+, e de FADH2. Isso porque o NADH mais H+, ele doa os hidrogênios ricos em energia para o glicerol 3-fosfato. Só que aconteceu um detalhe. Dentro da mitocôndria, não é o NAD que vai receber esses hidrogênios, e sim o FAD. Então, o que aconteceu? Na verdade, aqueles 2 NADH mais H+, que foram produzidos pela glicólise, eles foram perdidos. Eles foram convertidos em NADH2. Por esse motivo, a contagem de NADH mais H+, e FADH2 mudou quando a gente considera o circuito glicerol-fosfato. Assim, 8 NADH mais H+ é responsável para bombear 80 H+ para o espaço entre a membrana externa e interna da mitocôndria. Agora nós temos 4 FADH2. Os 4 FADH2 é responsável para bombear 24 H+ para o espaço entre a membrana externa e interna da mitocôndria. Nesta nova contagem, 104 H+ foram bombeados. Vamos considerar o desconto do desvio de H+, considerando a produção do ATP pelo ciclo de Krebs. 2 H+ foram desviados para a produção desses 2 ATPs. Isso resulta um total de 102 H+ quando a gente considera o circuito glicerol-fosfato. 102 H+ é responsável para formar apenas 25 ATPs e meio, porque cada ATP necessita de 4 H+. Se dividirmos 112 por 4, o valor é 25,5. Agora vamos somar para ver a contabilidade final do circuito glicerol-fosfato. 25 ATPs e meios foram formados no circuito glicerol-fosfato, mais 2 ATPs foram formados pela glicólise, mais 2 ATPs foram formados pelo ciclo de Krebs. O total seria 29 ATPs e meio, considerando o circuito glicerol-fosfato. Gente, veja, há contagens diferentes de ATPs dependendo da análise que o autor faz.
Então, em alguns livros apresentam a contagem de 29,5, outros 31, outros 31,5, outros 32. Esse assunto de bioenergética, que já é confuso por si para a maioria dos estudantes, torna-se ainda mais confuso quando os alunos pegam bibliografias diferentes que mostram saldos de produção de ATP diferentes. Então, o objetivo dessa videoaula foi mostrar que realmente há contagens diferentes, não estão erradas, todas estão certas, mas dependendo do autor, ele pode mostrar um valor diferente. Foi então no objetivo de elucidar por que existem contagens diferentes de ATP que eu fui motivado a fazer essa videoaula. Gente, eu sei que esse assunto, na verdade o assunto global de bioenergética é bem confuso, mas não é impossível de entender. Você que chegou até o final desse vídeo, você tem a dedicação, você tem a vontade suficiente para aprender esse assunto. Só depende de você. Volte às videoaulas quanto for necessário, assista, pega a sua bibliografia de preferência, leia, compare as informações, vão passo a passo, vão devagarzinho que vocês vão conseguir aprender. Demora um pouco, comigo demorou, com todos demorou. É normal, mas você chegou até aqui. Você tem vontade, você tem dedicação, você tem persistência. Você vai conseguir chegar ao seu objetivo de aprender esse assunto. Tá? Gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Este foi o vídeo final do tema bioenergética. Em breve postarei ainda mais vídeos nessa mesma playlist. Novamente, muito obrigado e até o próximo vídeo.